Palavra de Esperança. Um programa que traz a mensagem de Deus ao seu coração. Coração. Então vamos. Mateus, capítulo 18. O verso é o primeiro verso do capítulo 18 de Mateus. Assim nos diz a palavra de Deus nessa manhã. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Querido ouvinte, o ser humano sempre deseja ser grande. Desde o início da história, há uma grande corrida para que alguém se torne grande. Os homens constroem edifícios grandes. Os homens fazem de tudo para que as suas empresas cresçam. Os homens compram terras, plantam café, milho. Os homens confinam animais para o abate. Os homens investem seu dinheiro na bolsa de valores. Tudo isso com um só propósito: crescer, ser maior, se agigantar. O ser humano tem dentro de si o desejo de ser grande. Os discípulos de Jesus não eram diferentes. Eles também se preocupavam com isso. Eles queriam também ser grandes. E tinham uma dúvida. E foram até Jesus para perguntá-lo sobre a dúvida que tinham. E perguntaram ao mestre: quem é maior no reino dos céus? Naquela ocasião, havia uma criança perto de Jesus. É bem provável que haviam mais crianças ali, porque as multidões que acompanhavam Jesus vinham com as famílias inteiras. Então Jesus chama uma das crianças e a coloca sentada no seu colo. E aquela criança, então, se torna o exemplo do maior no reino dos céus. Veja, a criança é o exemplo da pureza, da inocência. A criança é colocada como alguém que não conhece, como alguém que dentro da lei, dentro do ordenamento jurídico, não tem condenação. Uma criança não sofre condenação penal, porque ela é inimputável. Ela é absolutamente incapaz. Veja que ela não pode assinar um contrato, ela não pode vender, ela não pode comprar coisas de alto valor, pois ela não tem legitimidade para agir no meio civil. Por isso ela precisa de um tutor, ela precisa de um curador, ela precisa de alguém que responda por ela. E Jesus, aqui neste texto, está dizendo:
Meus discípulos, se vocês desejam ser grandes no reino de Deus, o que vocês precisam aprender é ter dependência. A criança depende da mãe para comer. A criança depende da mãe para se vestir. A criança depende da mãe para ir para a escola, para atravessar a rua. A criança depende da mãe para ir para outra cidade. Se ela precisa de uma roupa, é a mãe, é o pai quem vão comprar. Ela precisa de um responsável sobre ela, porque ela não tem capacidade para cuidar de si mesma. A criança não consegue resolver conflitos. Ela não consegue vencer uma guerra. A criança não está completamente formada. Ela está em formação. Ela está em crescimento. A criança está desenvolvendo. A criança não luta como os adultos. A criança, pelo contrário, ela vive a vida como se não houvesse preocupações. E foi isso que Jesus disse. Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você já viu uma criança ansiosa, se perguntando: meu Deus, o que vai ser do meu futuro? A criança não quer saber se ela vai ser um engenheiro, se ela vai ser um pedreiro, se ela vai ser um advogado, se ela vai ser um médico. Quando ela vai crescendo, se tornando adolescente, ela vai começando a se preocupar um pouco mais. Mas a criança não. A criança, você brinca com ela hoje, amanhã ela quer brincar de novo. Ela não quer saber se a vasilha está suja, não quer saber se tem salário no final do mês. O que ela quer é sobreviver. O que ela quer é viver alegre com seus amigos. O que ela quer é ter coleguinhas. Ela quer ter amizade. Meu amigo, Jesus está dizendo que se você se comportar como adulto, você será pequeno. Jesus está dizendo, você precisa olhar para a criança e enxergar nela um modelo para a sua vida cristã. Paulo falou certa vez desse texto de uma forma diferente, parafraseando o texto que Jesus disse. E ele nos explicou algo interessante, que completa o raciocínio que Jesus expôs. Quando Jesus disse: se vocês não se tornarem como um menino, como uma criança, de modo algum vocês podem entrar no reino de Deus. Ele estava dizendo: vocês precisam ser puros, inocentes como uma criança. No entanto, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele também fala do crescimento. E ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele estava escrevendo e falando sobre o amor. E ele diz que o amor, ele se aperfeiçoa nas nossas vidas. E ele diz que chegará um dia que o amor será tão perfeito que nós o veremos completamente, porque agora nós vemos em parte, mas depois nós o veremos face a face. Por isso, meu irmão, por isso, ouvinte deste programa, quando Jesus disse você precisa ser uma criança, Jesus não estava querendo dizer que você não precisa ter responsabilidade com o seu trabalho. Jesus não estava querendo dizer que você não precisa trabalhar, que você não precisa fazer nada que seja importante. Não, pelo contrário. Jesus estava dizendo que você precisa ser criança no seu modo de enxergar a maldade. Você precisa ser menino na malícia. E Paulo explicou isso para o povo de Corinto. Ele escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Aqui no reino dos céus, quando você entra no reino dos céus como criança, você está se despindo do seu senso crítico. Você está se despindo das suas dúvidas, das suas preocupações de adulto. E você está enxergando o reino como realmente ele é. Se você perguntar para uma criança sobre o reino de Deus, ela vai falar sobre um castelo,
sobre um rei, sobre um cavalo, uma coroa. Ela vai conseguir até mesmo dizer para você que existem inimigos, dragões. Essa é a ideia de uma criança. E sempre, na mente dela, o rei vence o dragão. Meu amigo, esse deve ser o pensamento do cristão. Ele precisa enxergar o reino como uma criança. Entender que o rei que ele serve é infinitamente muito mais poderoso do que qualquer inimigo que se levanta contra ele. Se você se acha muito grande, se você se acha muito conhecedor, muito sábio, se você se acha alguém muito importante, que tem muito dinheiro, muito conhecimento, tem muitas faculdades, está na hora de olhar para trás e lembrar que se você não for como uma criança, você não entra no reino dos céus. Comece a reparar mais a atitude das crianças a partir de hoje. Comece a ver como elas se comportam diante dos seus conflitos. E veja como elas conseguem perdoar facilmente. Diferente dos adultos. Os adultos sempre guardam uma mágoa, sempre guardam um rancor. A posição, o poder, as posses, tudo isso faz parte do sonho do homem comum. Mas Jesus está dizendo, o cristão é diferente. Ele precisa ser humilde. Ele precisa aprender a fazer não só para ele, mas para os outros. Ele precisa aprender a compartilhar aquilo que ele tem. Ele diz, se vocês não se converterem, preste atenção, se vocês não se converterem, em verdade vos digo, se vocês não fizerdes como menino, de modo nenhum, ou seja, você pode dar a sua fazenda, você pode doar os seus bens, você pode fazer a oração do Pai Nosso, do Credo, você pode rezar a Ave Maria, você pode fazer a oração que o pastor te ensinar, que o padre te ensinar, pode fazer a oração que o bispo te ensinar, você pode fazer o que você quiser, pode dar o dízimo, pode dar oferta, pode rodar, falar em línguas, cair no chão, babar, o que você quiser. Se você não se tornar como uma criança, de modo nenhum, ele está dizendo, não há outra alternativa. De modo nenhum, você vai entrar no reino dos céus. Um dia, eu estava no ônibus e na minha frente estava uma mãe com uma criança. E ela estava segurando a criança e a criança olhava para trás, de forma que eu via a criança. E naquele dia, o Espírito do Senhor falou ao meu coração muito forte naquele dia. Ele disse, será que você é uma criança? Será que você tem confiança de ficar assim, no meu colo, sem se preocupar se a passagem está paga? Será que você tem confiança de confiar, de deixar a sua vida nas minhas mãos para que eu desça as escadas com você, para que eu ande nas ruas com você, para que eu entre nas lojas com você, para que eu compre a comida que eu quiser para você? Meu irmão, isso gerou um temor grande no meu coração e às vezes isso me vem à memória, como hoje. E eu quero também compartilhar isso com você. Será que você tem se deixado levar por Deus como uma criança? Ou você tem tentado fazer tudo com as suas mãos e não tem dado ouvidos à voz de Deus? Amigo ouvinte, hoje o Senhor está te lembrando. Se torne uma criança para que você possa entrar no reino dos céus. Hoje é um novo dia e pode ser o primeiro dia que você entrará no reino dos céus, se você se tornar como uma criança. O desejo do meu coração é que você entenda essa mensagem e que você clame a Deus, diga, Senhor, me ajude a converter. Eu quero me tornar como uma criança, pois eu quero entrar no reino dos céus. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. De esperança. A fonte de vida.